No fim de semana, o Renato, o Vasco largou o Campeonato Brasileiro, né? Jogou com o time reserva contra o Corinthians, meio pensando nesse jogo aí contra o Puerto Cabello. Deu até uma exagerada, né? Porque para encarar o Puerto Cabello, vamos dizer que talvez não precise tanta coisa assim e tal. Tomou uma cacetada do Corinthians ali de 3-0, inapelável. E agora entra em campo de novo. E no caso do Vasco, aí tá claro, né? Parece uma priorização total da Sul-Americana, que pode ser, quem sabe, um título para esse ano. Pois é, mas eu acho uma estratégia errada, porque eu acho que ele não tem chance nenhuma na Sul-Americana. Ele não vai ganhar a Sul-Americana, decididamente não vai ganhar. Tem times mais fortes que ele, tem times melhores do que ele. E no Brasileiro, ele corre sério risco de rebaixamento. Ao contrário do que diz o Pedrinho, esse elenco do Vasco não é o oitavo. Ele é muito abaixo disso. O elenco do Vasco é fraco. E o Vasco não tem dinheiro para reforçá-lo. Então, o que o Vasco precisa fazer é focar no Brasileiro para não passar novamente o vexame de um rebaixamento, que já foram 3 ou 4, sei lá eu, quantos rebaixamentos o Vasco tem. A caravela vira, mexe, vira, coitada, se transforma em submarino e vai para o fundo do mar, né? Então, eu acho que o Pedrinho está com uma estratégia completamente errada. O Pedrinho e a comissão técnica, né? Eu digo o Pedrinho porque nada disso aí é feito sem conversar com o Pedrinho, né? Duvido que o Carille tenha resolvido botar time misto contra... Misto não, reservaço, contra o Corinthians, sem falar com o presidente. Aliás, o Carille é outro que já começa também a sofrer muitas críticas e a balançar. O Vasco, na estreia da Sul-Americana, passou um vexame gigantesco, né? Chegou a ter 3-1 contra o Melgar e no finalzinho do jogo, sofreu 2 gols e acabou com um empate. Ou seja, também já começou com um resultado ruim. O Melgar é muito fraco. E mesmo assim conseguiu arrancar o empate do Vasco. Puerto Cabello, eu não sei como é que é o Puerto Cabello, mas eu vou te dizer uma coisa, se ele não for muito careca, ele pode complicar o Vasco também, porque o time do Vasco, é que eu vou te contar, o time do Vasco é bem fraquinho. Se você tirar o Veguete e o Coutinho daquele time, meu Deus do céu, sabe, não tem quase rigorosamente ninguém. Tem jogadores que foi uma coisa inacreditável, né? Para vir para o Vasco, o Coutinho exigiu do Pedrinho que ele contratasse 2 parças dele. O Alex Teixeira, que já foi uma boa promessa, mas que hoje em dia não joga nada, e o outro, se não me engano, é o Jair, eu não sei. Mas são jogadores que não somam rigorosamente nada. E vieram para ser parças do Coutinho. Essa moda já não se pega, o Neymar vai botar todos os parças dele jogando no Santos também. Eu vou te contar, não vejo perspectiva nenhuma para o Vasco nessa temporada. O melhor que pode acontecer para o Vasco, na minha cabeça, é não cair para a segunda divisão de novo, porque não tem time forte, o Carille me parece meio perdido, não está conseguindo fazer nem aquele esquema defensivo bem montado como ele conseguia fazer nos clubes pelos quais passou, e o Vasco é um time completamente sem brilho esse ano. Diga lá, Arnaldo, priorizando a Sul-Americana, o Vasco, Tirone mudo. Oi, quem me chamou? Não, ele falou que o Tirone está mudo. Você estava mudo. Desmudei? Já não estou mais mudo? Nada. Estão me ouvindo? Agora não, agora você voltou a falar. Então, Arnaldo, Vasco priorizando a Sul-Americana, pelo jeito. E tem o Grêmio também meio encalacrado aí, com críticas ao técnico Gustavo Quinteiros. São situações diferentes, né? O Grêmio ganhou fora na primeira rodada, né? O Grêmio ganhou na estreia do Brasileiro, assim como o Vasco. Eu assisti o jogo Grêmio e Ceará, foi um jogo equilibrado, o 2-0, o Ceará faz o gol no final, quando o Thiago Volpi tenta desesperadamente lá o gol de empate na última bola na área adversária. O Grêmio mudou muito, não só o técnico, tem muito jogador, aliás, eu acho que o time tem mais estrangeiros, né? O time está bem desconjuntado ainda, mas em termos de resultado na Sul-Americana, é uma situação diferente dado o Vasco. O Vasco tem uma semana importante, eu acho que o jogo do Puerto Cabello e o próximo do Brasileiro, o Sport em casa, são 2 jogos em São Januário, para o Renato ali ter as 2 frentes atendidas. A manutenção da chance na Sul-Americana e mais 3 pontos no Brasileiro. Eu acho que o Vasco vai depender muito dos seus jogos em casa para não correr risco no Brasileiro. Também estou com o Renato.
eu entendo e concordo, a Sul-Americana sempre foi e sempre será a segunda divisão do campeonato de clubes na América do Sul. Mas nessa edição particularmente, tem muitos clubes brasileiros fortes, com dinheiro, com mais estrutura e jogadores do que o Vasco disputando a Sul-Americana. E o Corinthians pode cair fora. Sim, mas tem o Cruzeiro, tem o Galo, tem o Grêmio, né? Tudo isso disputando a Sul-Americana. Fluminense. Então, Fluminense, exatamente, Renato. Fluminense. Então, assim, por ser campeão da Sul-Americana tem que acontecer coisa pra caramba, né, meu? Não é simples, não. Não é A Copa do Brasil tem sorteio na quarta-feira. Também costuma ser um torneio muito difícil, mas dependendo do cruzamento, quem for chegando, caindo pela frente, pode até ser uma possibilidade. Lembrando que no grupo do Vasco tem ainda o Lanús, né? Que em tese é um dos times mais fortes da chave. Aqui na primeira rodada todo mundo empatou, então todo mundo tem um ponto. O Lanús empatou fora com o Puerto Cabello. Mas o Vasco ainda não enfrentou, em tese, o adversário mais forte do grupo, o Lanús, né? E acho que essa opção do Carille e do Pedrinho na partida com o Corinthians, ela só vai ter respaldo da massa se o time vencer na Sul-Americana e no Brasileiro dessa semana jogando em casa.